Eu sou Leonardo Bahrein Leite, advogado em São Paulo, sócio do Almeida Advogados. Eu sou especializado em negócios empresariais. Atuo com direito societário, fusões e aquisições, joint ventures, governança corporativa, ESG, compliance, propriedade intelectual, direito digital e advocacia corporativa. Eu faço esse pequeno resumo ou introdução para comentar com vocês que eu atuo com o que a gente chama de advocacia de negócios e advocacia corporativa. Eu sou apaixonado por empresas e é sobre elas que a gente vai conversar um pouquinho hoje. A OAB, muito gentilmente, e aqui eu aproveito para fazer os agradecimentos, agradeço ao OAB de São Paulo, agradeço ao presidente Caio, agradeço ao Alexandre Rolo, a todo o pessoal de Cultura e Eventos da OAB, por mais esse convite, mais essa oportunidade. A OAB me convidou para bater um papo com vocês sobre ESG, governança corporativa e advocacia nesse contexto, né? E eu costumo dizer que a ESG é a evolução da governança corporativa. E eu vou aproveitar para falar um pouquinho da governança, do ESG, que é o assunto central de hoje, e o papel da advocacia nesse contexto, né? E começo dizendo que eu não gosto muito de anglicismos. O nosso idioma é tão bonito, tão rico, tão especial, além de ser o nosso. Mas o mundo corporativo, o mundo das empresas, para quem já atua nessa área, certamente já sabe, utiliza algumas expressões estrangeiras, e entre elas o inglês. E tanto a governança corporativa, que muitos chamarão de corporate governance, quanto o ESG, tem na sua origem alguns conceitos importados e a própria expressão também deriva do idioma inglês, então a gente vai falar um pouquinho também de alguns anglicismos, né? Fazendo um pequeno histórico, eu tenho mais ou menos meia hora para conversar com vocês sobre isso, eu vou tentar ser bastante breve em cada ponto para que a gente possa conversar sobre mais aspectos, né? Eu diria que o ESG é a evolução da governança corporativa, como eu dizia, como se fosse uma segunda etapa, uma fase 2. Isso não significa que estejamos, em termos de Brasil, já excelentes em termos de governança corporativa. Não, ainda não. Ainda há muito a melhorar, uma evolução constante. Eu, por exemplo, sou apaixonado pela governança desde que ouvi essa expressão e, entre outras coisas, sou membro do Comitê Jurídico do IBGC, que divulga a boa governança, as melhores práticas há muitos anos, há mais de 20 anos. Temos ainda bastante a evoluir, mas eu vou começar o pequeno histórico para contextualizar a questão do ESG para vocês, ali nos anos 80. Mais ou menos até os anos 1980, 1990, por ali, nós vivíamos um conceito empresarial, especialmente no mundo ocidental capitalista, que era muito focado na própria empresa. A gestão era para a própria empresa. E os resultados dessa empresa, da sua operação, eles eram basicamente para os seus donos, para os seus proprietários. Então, utilizando já um pouquinho do anglicismo, nós falávamos que era um momento empresarial focado nos stockholders. Stockholder é aquele que tem stocks, que são ações ou cotas, a gente aqui no Brasil utiliza tanto para cotista quanto para acionista, são os donos da empresa, né? O foco eram os stockholders. A empresa existia, e ainda existe em certa medida para isso, mas para que existe a empresa, né? A empresa existe para produzir bens e serviços, para distribuir, para oferecer esses bens e serviços ao mercado, à sociedade em geral, a todos nós, né? E através disso, que também está no seu objeto social, para quem, como eu, é societarista, através desse objeto social, a empresa faz essas atividades que lhes são peculiares e vai gerar lucro quando a empresa dá certo. A gente sabe que não é sempre assim, não é tão fácil, mas quando gerar lucro, vai para o stockholder, vai para o seu dono. No fim dos anos 80 e 90, muita gente contextualiza ali na Inglaterra, o famoso relatório Cadbury, foi criada uma certa concepção, eu chamo de mentalidade empresarial,
um pouco mais ampla e mais moderna. E isso já tem ali 30 para 40 anos. Por que que se começou a falar em governança corporativa? Porque se percebeu que empresas que eram um pouco mais organizadas e que prestavam atenção em todos os seus públicos, e não apenas que focavam no dinheiro para os seus donos, nada contra isso, mas começamos a ampliar esse conceito, passamos a pensar em todos os públicos que são afetados pela empresa, que são os stakeholders, né? Novamente ali o anglicismo, todos aqueles que têm alguma relação, que têm algum pedacinho, alguma conexão com a empresa. Mantém-se o conceito dos seus donos, os stockholders estão ali, eles fazem parte desse conceito, mas também toda a sua administração, todos os seus colaboradores, funcionários, todo o entorno ali da onde a empresa está localizada, toda a sua operação, todos aqueles que têm alguma relação com a empresa passaram a ser considerados, e o resultado disso é que as empresas com boa governança corporativa, que também chamamos de melhores práticas de governança corporativa, essas empresas eram mais rentáveis e elas eram consideradas melhores. Elas valiam mais dinheiro e geravam mais dinheiro por bastante tempo, né? Eu estou evitando usar a expressão sustentável, porque eu quero focar a sustentabilidade no ESG, mas a gente pode dizer que essas empresas com melhor governança eram mais sustentáveis. Mesmo as empresas com capital aberto, na Bolsa de Valores, que a gente consegue usar um parâmetro um pouco melhor, uma métrica um pouco melhor para valor, se percebia, começou pela Inglaterra, isso depois cresceu, se percebia que essas empresas que respeitavam todos esses públicos eram melhores e valiam mais, né? Muita gente de início foi um pouco resistente, porque à medida em que você organiza a tomada de decisão e que você não foca apenas em um público, você não vai apenas decidir para trazer mais dinheiro para os seus donos, né? E existe um equilíbrio. Por que eu falo em equilíbrio? Porque nós tivemos, no mundo inteiro e também no Brasil, algumas distorções. E percebemos que não é bom focar em apenas um público. E não é apenas no dono que não é bom focar. Também, se você olhar apenas para os funcionários, os colaboradores, você talvez tire competitividade dessa empresa, porque ela tem que pagar salários e retribuir o trabalho das pessoas, logicamente, naquilo que for justo, naquilo que for correto, mas também com algum limite, porque senão você gasta todo o teu lucro para pagar funcionários. Como também não pode gastar todo o seu lucro, ou a sua receita, melhor dizendo, para pagar insumos. E também não pode ter preocupação apenas com o social, porque você talvez não vai gerar lucro e a empresa vai fechar. Ou seja, buscamos um certo equilíbrio, né, entre todos esses stakeholders. Isso já foi uma grande evolução. Inclusive, talvez os jovens há mais tempo se lembrem, nós vivemos bem no comecinho desse milênio, bem ali no ano 2000, 2001, 2002, alguns escândalos que ficaram conhecidos como escândalos de governança corporativa, pela ausência dela, né? Tivemos alguns casos bastante famosos, e, por exemplo, Enron, WorldCom, Tyco, algumas empresas que depois foram, inclusive, penalizadas. Isso gerou muito prejuízo aos mercados e surgiu uma legislação de início nos Estados Unidos, a lei Sarbanes-Oxley, que alguns chamam de Sarbox ou SOX, que colocou um pouco de arrumação na casa, como eu falo em linguagem informal, e falou, peraí, nós temos que realmente organizar, fazer uma... Por isso a expressão governança. Governança lembra a governanta, né? Muitas vezes, aquela questão de organizar como vai ser o jogo empresarial. Foi um grande avanço, foi um grande avanço. Governança corporativa deu um salto de qualidade na gestão. As empresas que têm realmente melhores práticas, elas são muito melhor administradas. E aquilo que durante um tempo, talvez até pela surpresa do momento e da novidade na época, se entendeu como uma certa amarração, com uma certa limitação à autoridade até dos donos da empresa, da diretoria, porque passamos a ter regras para tomada de decisão,
né? Isso tudo regulado em estatuto, em contrato social, em acordo de acionista, em regimentos internos, né? Nos conselhos, nas diretorias. Percebeu-se que não pode simplesmente, hoje eu vou decidir assim e pronto. Não, vamos considerar, vamos traçar procedimentos, normas para a tomada de decisão, que levem em conta todas essas questões que já percebemos que são importantes, e é do equilíbrio dela que a empresa será mais rentável, mais valiosa e mais sustentável, né? Então, isso foi um grande avanço. Muitos, de início, acharam que fosse um custo a mais, que fosse uma estrutura mais cara, e existem despesas, claro que existem, mas você pode entender como custo e pode entender como investimento. Quando você percebe que aquilo que você gasta, na verdade, você está gerando um investimento, vai te dar um retorno, e muitas vezes maior do que aquilo que você colocou de dinheiro ali na frente, você vai ter depois em benefícios, você começa a considerar, numa visão mais moderna, como um investimento. Falamos então um pouco de governança, em que se tirou o foco inicial da empresa produzindo e distribuindo bens e serviços para a sociedade, mas com foco no seu dono, no stockholder, passamos a considerar outros públicos que são os stakeholders. Quem sabe até um dia falamos com mais calma sobre a governança corporativa. Bom, o ESG, que é o tema de hoje, eu costumo dizer que é uma evolução da governança corporativa. E por isso comecei essa rápida apresentação falando da governança para contextualizar um pouquinho. Algumas empresas que já estavam cuidando de todos os seus públicos mais diretos começaram a perceber que ainda era pouco, porque ainda se tem como cultura, e ainda se tem, isso está melhorando, mas ainda se tem como cultura corporativa mundial a questão do retorno financeiro. A gente vê isso com mais nitidez, de uma maneira mais clara e mais imediata, nas empresas de capital aberto, nas empresas cotadas em bolsas de valores, que tem a cotação ali, não apenas do dia, mas online, né? O tempo inteiro você pode acompanhar ali a cotação dos valores mobiliários, das ações, digamos assim. E percebeu-se que muitos investidores têm uma visão desse investimento no mercado de capitais de curtíssimo prazo. Eu não vou aqui dizer se eles estão certos ou errados, porque a decisão de cada um, alguns ganham muito dinheiro, outros perdem muito dinheiro, e o mercado de capitais vive realmente desse contexto. Mas em termos de empresa, hoje se percebe, e eu sou um desses defensores, que você precisa olhar a empresa num período um pouco mais longo, né, o que a gente chama de sustentabilidade. De que adianta uma empresa que tenha um grande lucro, um enorme lucro, neste ano, ou neste semestre, ou como, usando os anglicismos, nesse quarter, no trimestre, se depois a gente percebe que grande parte, ou até tudo que ela ganhou, depois ela vai gastar, porque ela vai ter que pagar multas, ela tomou decisões erradas, ela fez planejamentos, por exemplo, tributários ou trabalhistas, para trazer um pouquinho para a seara jurídica que depois se tornaram insustentáveis. Ou seja, você vai buscar o lucro, sim, é para isso que a empresa existe também, porém, com uma visão um pouco mais alongada e prestando atenção nas suas decisões. Eu vou tomar uma decisão como empresário, como gerente, como diretor, como membro de conselho, pensando na governança corporativa, sim, no bem-estar da empresa, sim, mas também na sua sustentabilidade, porque eu preciso tirar um pouco esse foco exagerado da visão de curto prazo, do quarter, como eu dizia, do mercado de capitais imediatista. E, por conta disso, algumas empresas começaram, e de início um pouco por idealismo, um pouco pela própria decisão de seus donos, de seus principais cotistas ou acionistas, seus controladores, começaram a levar em conta outras coisas, né? Começaram a perceber, tá, eu vou realizar aqui a minha atividade, meu objeto social, mas com um pouco mais de cuidado. Eu vou tomar conta, por exemplo, das pessoas. Vamos começar pequeno? Vou começar dos meus colaboradores.
né? Eles estão sendo bem cuidados, eles têm uma remuneração adequada, eles têm cuidado com a sua alimentação, eles têm uma preocupação de toda a gestão com a sua saúde física e mental. Quando tem algum problema, eles estão sendo acolhidos, né? As suas famílias estão sendo acolhidas, eles têm boas condições de trabalho, né? E esse assunto vai crescendo. Depois nós vamos olhar, eu estou realmente tomando conta da diversidade? Eu estou realmente sendo inclusivo? No meu quadro, vamos começar do quadro como um todo, mas depois eu vou chegando à alta gerência também, à alta gestão. Eu tenho uma proporção razoável entre homens, mulheres e todos os gêneros na minha empresa. Eu tenho uma preocupação com a diversidade, com a inclusão em termos de raça. Falei de gênero, agora de raça, de idade, ou eu tenho alguns preconceitos, como hoje a gente chama de idadismo. Eu tenho uma preocupação com a questão da origem das pessoas, com a diversidade em termos de origem dela, uma diversidade social também, diversidade de religião, muitas vezes, né? Eu estou incluindo as pessoas que têm necessidades especiais, chamado público PCD, eu estou incluindo autistas e Aspergers, e assim por diante, né? Ou seja, a preocupação com essas questões das pessoas que trabalham na empresa. Eu também vou ampliar esse raciocínio para falar do meio ambiente. Eu tenho a preocupação com o ar, com o carbono, por exemplo, eu tenho preocupação com o lixo, com os resíduos, eu tenho preocupação com as matérias-primas, eu tenho preocupação com a energia, eu tenho preocupação com a água. Ou seja, eu estou realmente utilizando a melhor combinação de recursos possíveis para que tanto o meu negócio, a minha empresa seja sustentável, quanto o entorno, quanto a comunidade, quanto o planeta também precisam que eu tenha esse cuidado, né? Eu tenho que prestar atenção na energia. Que energia eu estou utilizando? E eu estou usando uma energia limpa, de preferência? Eu estou me preocupando com a água, tanto na minha coleta de água, quanto no tratamento de água, quanto naquilo que depois é jogado como rejeito? Eu faço uma cultura de reuso de água? Eu procuro utilizar menos energia, ou seja, eu sou sustentável em termos de utilização de energia, de consumo de energia, e também de utilização e de reutilização de água, por exemplo. Porque eu preciso prestar atenção tanto na finitude desses recursos, na escassez desses recursos, como na sua sustentabilidade. Eu preciso pensar, por exemplo, em represas, em lagoas, em rios, em mares, né? Eu estou cuidando de rejeitos de modo geral, não apenas do meu processo de produção em si, mas até de lixo e de esgoto, por exemplo, né? E mais, da onde vêm as matérias-primas e os insumos que eu utilizo no meu processo? Por exemplo, se eu utilizo madeira, essa madeira vem de onde? Essa madeira é certificada? Existe rastreamento? Existe uma escolha de madeiras que não estejam, por exemplo, em áreas de queimadas, em áreas de desmatamento? Existe uma escolha de madeira que não esteja em extinção, né? Eu vou tomar cuidado com os animais. Ou seja, o ESG, e agora eu vou comentar um pouquinho disso, que é o Environmental, Social and Governance. É um acrônimo, é uma sigla, novamente em inglês. Alguns chamam também de ASG, mas são sinônimos. Essa visão do meio ambiente, do social e da governança é o hoje tão festejado, felizmente, ESG. Eu já comentei um pouquinho com vocês que o tema da governança não é propriamente novo. Eu o conheci ele no final dos anos 80, já tem bastante tempo, e me considero um estudioso da governança corporativa, inclusive com aulas e livros sobre esse tema. Muita gente me conhece dos livros e aulas sobre fusões e aquisições, direito societário, que também é verdade, mas mesmo como governança, há mais de 20 anos. Mas o ESG, eu, por exemplo, estudo há mais de 10 anos, ele é um conceito que ele não é propriamente novo. A gente pode começar ali desde do Pacto Global, da ONU, a gente pode começar da reunião em 92, aqui no Brasil, a Rio 92, a reunião de
Copenhague, o Pacto de Paris, uma série de o Acordo de Paris, uma série de iniciativas, né? Os ODS, que tanto a gente fala no conceito de objetivos, né, de sustentabilidade para o planeta, isso tudo não é novo. A questão é que as empresas que se preocupavam com o meio ambiente nessa visão mais ampla que eu estou aqui resumindo, e com o social, uma visão um pouco mais ampla que eu também estou falando, e com a governança, essas empresas, durante algum tempo, não eram consideradas focadas no lucro e no resultado. Mesmo aqui no Brasil, nós temos, felizmente, alguns exemplos muito bons. Eu vou evitar citar nome de marcas, tanto no aspecto positivo quanto no negativo, para que não fique tão personalizado. Mas existem empresas que são famosas porque já se preocupam há bastante tempo com os seus funcionários e com o entorno. E também se preocupam com o meio ambiente na sua operação e no entorno da sua operação. Mas essas empresas eram consideradas idealistas. E o mercado, muitas vezes, cobrava um certo pedágio para essas empresas e elas não tinham nenhum tipo de incentivo. O que mudou? O que mudou é que, felizmente, o motivo não é bom, mas o resultado eu espero que seja. Felizmente, se percebeu já de alguns anos para cá, ali de 2018, 2019, e a pandemia, como a gente diz, escancarou isso, as desigualdades no mundo ficaram mais evidentes. E nós tivemos, em termos de Brasil, alguns eventos complicadíssimos. Vocês vão se lembrar, há poucos anos, tivemos aquele derrame de óleo, de petróleo nas praias do Nordeste, que talvez ninguém saiba de onde veio. Olha o absurdo disso, né? Nós tivemos, e temos ainda, desmatamentos em graus preocupantes. Nós temos queimadas em graus preocupantes. Nós temos poluição de rios, de áreas inteiras. Nós temos poluição do oceano. Nós temos pouquíssima rejeitos tratados, mesmo nas principais cidades do país. Nas principais cidades do país, nós ainda temos carência de tratamento de esgoto. Sem falar no efeito estufa. Veja quanto a gente está sofrendo em termos de desequilíbrios climáticos, né? Derretimento nos polos. Nós vemos o aumento de tsunamis, aumento de tornados, aumentos de enchentes. Veja o desequilíbrio da seca que a gente vive aqui no Brasil, a nossa crise hídrica. Ou seja, Leonardo está falando sobre meio ambiente? Sim, no contexto empresarial, sim. O que as empresas têm que fazer? Tem que se preocupar com tudo isso. Vou pegar um outro gancho. As empresas precisam se preocupar também com toda a sua cadeia produtiva. E aqui eu já convido um pouquinho a advocacia. Por quê? A governança corporativa, que eu já vim elogiando desde o começo dessa minha breve fala, ela melhorou a relação da empresa e dos seus donos com os diversos públicos, mas ainda era focada nela. Eu costumo dizer que a governança é uma grande evolução, é uma grande ferramenta, uma mentalidade moderníssima de gestão, mas ela ainda foca nela. O ESG amplia isso e olha, por exemplo, todo o processo produtivo. Se eu já tiver uma boa governança, eu já estarei cuidando disso tudo naquilo que me é diretamente afetado. Mas eu talvez não olhe toda a cadeia produtiva. De quem eu estou comprando e de quem essa pessoa da qual eu estou comprando comprou também os seus insumos, as matérias-primas. E como eles estão tratando o meio ambiente. E como eles estão utilizando o conceito do S. Eles estão cuidando dos seus públicos, dos seus funcionários, dos seus colaboradores, do entorno, das comunidades, ou não? E depois, quando eu vendo meu produto, se eu não vender diretamente o meu produto ou serviço ao consumidor, se houver, por exemplo, distribuidores ou outras etapas da cadeia produtiva, tudo isso está sendo bem acompanhado, né? Eu trabalho, por exemplo, com compliance. O compliance está ganhando força, assim como a governança, muito bem,
isso é ótimo, e agora o ESG vem a ajudar. Se eu juntar governança, compliance e ESG, eu já tenho um bom arsenal de medidas para tomar conta da operação, porque eu preciso que o processo inteiro seja sustentável. A grande palavra, o grande mote do ESG é a sustentabilidade. Sustentabilidade da empresa, dos seus negócios, das pessoas e do ambiente como um todo. Então, eu começo a me preocupar não apenas com a minha produção, mas de onde vêm os insumos? Será que eles vêm de uma terra de desmatamento ou de queimada? Será que existe certificação? Será que existe rastreamento? Será que os meus fornecedores estão tomando cuidado com o uso consciente da energia e da água? Será que eles estão preocupados com a emissão de carbono? Eu vejo, por exemplo, produtos que são, inclusive, vendidos ali, considerados até orgânicos, né? Mas utilizam embalagem de plástico. Ou talvez não utilizem a água de reuso quando necessário, quando possível. Talvez não tenham uma preocupação com a utilização do solo de uma maneira sustentável. Não basta não colocar apenas os chamados agrotóxicos ou os defensivos agrícolas, mas eu estou tendo uma preocupação com isso. E aonde está sendo produzido isso? Né? Será que é uma terra regularizada ou não? O foco também precisa estar no ESG, nos direitos humanos, de modo geral. Eu não posso mais aceitar discriminação, eu não posso aceitar preconceito, eu não posso aceitar falta de diversidade e de inclusão. Portanto, veja como tudo isso é muito rico, né? Nós estamos falando de uma mentalidade de gestão, uma mentalidade empresarial, em que a empresa percebe, aceita e até puxa para ela um outro papel no planeta, porque nós temos que cuidar do planeta como um todo. Tem fauna e flora, sim, tem ar, tem terra, tem água, tem mar, e tem as pessoas. E temos toda a diversidade, que eu falei de diversidade em termos de direitos humanos, mas também temos a diversidade em termos de fauna e flora. E tudo isso é obrigação de todos nós. A diversidade que foi escancarada pela pandemia, e não é o foco de hoje, mas nos gerou uma reflexão muito forte, no sentido de que, espera aí, eu tenho que olhar de tudo isso, tenho que olhar tudo isso, eu tenho que buscar um equilíbrio entre tudo isso e olhar a sustentabilidade. E o que mudou? Todo mundo está olhando. O que mudou é que agora consumidores estão de olho, os colaboradores estão de olho, os seus parceiros estão de olho, os seus fornecedores estão de olho, os seus clientes estão de olho, né? ONGs estão de olho, a mídia está de olho. Você não pode mais ter um discurso simplista, eu estou olhando só esse pedaço porque os outros não têm relação comigo. Não é mais assim. Inclusive, trazendo de novo para a advocacia, qual o papel da advocacia na minha proposta, na minha sugestão? Vamos ajudar os nossos clientes a prestar atenção na boa governança e no ESG. Ah, Leonardo, mas nem sempre o meu cliente me pede isso. Verdade, mas a gente pode conversar, a gente pode ajudar o cliente a perceber que, se ele tomar cuidado com a boa governança e com o ESG, o negócio dele vai ser mais sustentável e mais rentável. Inclusive, aquilo que eu disse há pouco, que durante muito tempo aquelas empresas que se preocupavam com o ESG eram consideradas idealistas, e muita gente dizia, você está gastando dinheiro à toa, você está deixando dinheiro na mesa. Não é mais assim. Felizmente, muitos fundos de investimento já perceberam que é muito melhor, tem uma questão de consciência também, mas além disso, financeiramente falando, também é muito melhor eles investirem em empresas que sejam sustentáveis e que tenham preocupação e compromisso com a sustentabilidade, porque ela pode até ganhar um pouquinho menos no curto prazo, porque vai precisar de investimento para melhorar todos esses conceitos que eu falei. Mas, rapidamente, isso vai se pagar, vai ser mais sustentável, vai gerar mais dinheiro, além da questão da consciência. O que mudou, então, é que hoje nós já temos investidores preocupados com isso, muitos fundos de investimento estão anunciando que não vão mais investir em projetos em empresas que não sejam sustentáveis, o que é um ganho para o planeta. Nós estamos também com uma preocupação maior com o rastreamento.
Da onde vem esse insumo que eu estou comprando? Da onde vem a madeira? Da onde vem a carne? Da onde vem os grãos que eu estou comprando? Houve desmatamento? Houve queimada? Tem certificação? Tem rastreamento e assim por diante? Né? Tem preocupação com o solo? Tem preocupação com as pessoas? Tem preocupação com a diversidade, com a inclusão, com os direitos humanos? E, no geral, não é mais só o meu negócio, eu vou olhar também toda a cadeia produtiva. Ou seja, nós temos que nos preocupar com os direitos das pessoas. Por exemplo, vamos acabar com o trabalho infantil, vamos acabar com os maus tratos aos idosos, vamos acabar com a falta de regularidade na contratação das pessoas, com, por exemplo, com estrangeiros ou com refugiados. Vamos acabar com o trabalho em condições análogas à de escravos. Vamos acabar com a falta de cuidado com as pessoas, com os EPIs, com as condições de trabalho. Isso tudo é investimento, mas é o certo, é o correto a fazer. Então, resumindo, chegando ao final aqui desse nosso rápido bate-papo, muitas empresas, os investidores perceberam que esse é o correto e é isso que elas vão fazer. Isso gerou uma certa corrida ao tema ESG, que não é novo, mas ganhou a mídia e ganhou todos os encontros empresariais nos últimos tempos, e isso é muito bom. Houve também uma tomada de consciência de que o consumidor começará, e aqui eu conclamo o consumidor a fazer isso, começará a fazer escolhas melhores. Se eu tiver produtos e serviços mais ou menos parecidos, eu posso tomar cuidado e olhar mais de perto e pesquisar quem é esse fornecedor e ver se essa empresa, esse fornecedor, está preocupado com ESG, está preocupado com o planeta, está preocupado com as pessoas, está preocupado com diversidade, com direitos humanos e assim por diante, com sustentabilidade, ou ele quer apenas ganhar dinheiro rapidamente? Né? Isso mudou também o papel dos administradores, o que a gente chama até de job description. As metas dos administradores, que depois vão gerar os bônus, agora já também estão considerando a sustentabilidade e olhando os resultados num aspecto um pouco mais amplo, não apenas financeiro. Precisamos de dinheiro, sim, né? A gente precisa que o empresário ganhe dinheiro para que ele gere mais trabalho, mais emprego, mais impostos, mais bens e serviços, porém com sustentabilidade. Então, eu vejo uma relação, você fala, mas Leonardo, estamos falando também da advocacia. Sim, os contratos, as cláusulas contratuais, que a gente chama de due diligence na seleção dos meus fornecedores, né? Eu chamo aqui a questão do compliance novamente. O meu compliance na minha empresa está também sendo aplicado em toda a cadeia produtiva. Eu não posso mais compactuar, e espero que pelo menos grande parte da advocacia concorde, que a gente tem que, sim, lutar pelos nossos clientes, porém dentro da lei e da ética. Né? Nós temos um código de ética, nós temos a nossa consciência social. Somos advogados, que é uma profissão maravilhosa, que eu tenho muito orgulho dela, mas nós também somos agentes de transformação e de melhoria da sociedade, de melhoria, no nosso caso, do Estado de São Paulo, no contexto da OAB de São Paulo, mas do Brasil como um todo, e no mundo, por que não? Né? Eu preciso prestar atenção em práticas empresariais que são condenáveis. Eu não posso compactuar com fraude, eu não posso compactuar com o que eu chamo de maracutaias, né? Eu preciso tomar cuidado com as questões trabalhistas, com as questões fiscais, com as questões regulatórias, né? Lembrar o cliente sempre das suas metas financeiras, mas também que ele, por favor, inclua metas de sustentabilidade, né? E tem uma questão ainda bastante delicada, que é a questão da terceirização. Nós vimos algumas empresas, eu vou evitar citar marcas, nos últimos anos, sendo ali foco de escândalos e de muita movimentação de mídia e social por conta de agressão a clientes, agressão a animais, né, por conta de utilização de mão de obra em situação análoga a escravo na produção dos bens. E muitas vezes dizem, eu não tenho nada com isso. Quem fez isso é uma mão de obra terceirizada, uma empresa terceirizada que cuida de limpeza, que cuida de segurança, que cuida de estacionamento, que cuida de portaria, que cuida... a minha produção é terceirizada e assim por diante. Isso, se eu for olhar do ponto de vista
exclusivamente jurídico, talvez existam questões formais a serem consideradas. Mas do ponto de vista social e da boa governança do ESG, eu não posso mais me esconder atrás desse formalismo. Eu sei que muita coisa é terceirizada, até quarteirizada, existem motivos para isso, existe legislação para isso. Eu não estou dizendo que a terceirização ou a quarteirização são ruins ou são condenadas, não é isso. Existe uma questão de especialização, realmente, e existem vantagens. Você cria mais empresas, cria mais empregos e assim por diante. Mas cuidado com a terceirização, cuidado com a quarteirização. O ESG não permite mais que o empresário diga, eu não tenho nada com isso. Se faz parte do seu negócio, você tem alguma coisa com isso, sim. Seja uma loja, seja um prestador de serviço, seja uma construtora, seja uma fábrica, enfim, você tem que tomar cuidado com o contexto. Existem alguns segmentos que estão mais diretamente ligados. Por exemplo, a questão do agro, que no Brasil é muito importante, a questão do petróleo e gás. Né? Mas nós já vemos preocupação com ESG em todos os segmentos. E, para me despedir, muita gente diz, Leonardo, ESG é uma coisa cara? Governança é uma coisa cara? Eu vou dizer, não, não é. É uma questão, primeiro de tudo, de mentalidade, de consciência de fazer as coisas corretas, da maneira correta, visando a sustentabilidade. Vamos tratar bem do meio ambiente, vamos tratar bem das pessoas, vamos tratar bem das comunidades, tratar bem da nossa cidade, de todo mundo que é afetado por aquilo que eu faço como empresário ou como colaborador de uma empresa. Né? Nós já vemos empresas com dificuldades de atrair e de reter talentos, porque nem todo mundo quer trabalhar numa empresa que não é sustentável e que não é socialmente responsável. Os consumidores vão fazer escolhas também, os investidores estão fazendo essa escolha, bancos já estão fazendo essa escolha através de apoio em termos de taxa de juros, ou seja, o mercado todo está se mobilizando e eu convido a advocacia a se mobilizar também. Portanto, falamos hoje sobre governança corporativa, sobre o ESG e o papel da advocacia nesse contexto. Eu sou um apaixonado por negócios, apaixonado por empresas e conclamo os meus colegas advogados, assim como todos os empresários, todos os executivos, todas as pessoas que vocês conhecerem, toda a sociedade como um todo, esse rápido vídeo, essa rápida aula que eu tenho a honra de estar compartilhando com vocês, conversando com vocês a convite da OAB de São Paulo, pode ser uma formiguinha que vai começar a trazer essa consciência social, e eu garanto a vocês, os dados já estão mostrando isso, as bolsas de valores já estão criando rankings, já estão criando índices, as empresas já estão se mobilizando, criando áreas de ESG, já existem consultorias de ESG. Eu trabalho bastante com ESG, ajudando empresas na revisão dos contratos, na mentalidade, na criação de um produto, na criação de um serviço, na melhoria do seu processo produtivo, em reuniões de diretoria, em reuniões de conselho. Nós temos essa quase que obrigação de pensar no meio ambiente, na sustentabilidade. Pensemos mais no meio ambiente, pensemos mais nos direitos humanos, pensemos mais na governança e bons negócios sustentáveis. Muito obrigado.